Vamos lá, gente. Dar continuidade aí na sala de redes. Só deixa eu ver aqui esse microfone funcionando. Áudio funcionando. Câmera funcionando. Show de bola. Então, na última aula, a gente começou a falar sobre cabeamento estruturado. Isso, né? Cabeamento estruturado. A gente foi até onde eu mostrei uma figura para vocês ali, que tem um cabeamento todo embolado, né? Que é difícil de identificação, né? E os conceitos, os primeiros, né? O que a gente vai ver na questão de cabeamento estruturado. Até tá aqui na tela já a questão da última figura. Né? A gente viu aqui a questão da introdução de cabeamento e paramos aqui, né? E muito ao contrário de um cabeamento desorganizado, nós temos a questão de um cabeamento organizado, né? Que a gente pode ver nessa figura aqui, que chega até a ser lindo de ver depois que a gente vê uma imagem como essa aqui, né? Imagine só. Desliga para mim o ponto A2. Qual é o ponto A2 aqui? Desliga para mim o ponto A2. Opa! Só ir ali e desconectar o cabo. Não é muito melhor? Quanto tempo leva para fazer um cabeamento assim? Demora, tá? Mas depois, para poder fazer uma manutenção, quanto tempo demora para fazer uma manutenção no cabeamento assim? Segundos. Quanto tempo demora para fazer um cabeamento assim? Muito rápido. É só ir jogando o cabo e conectando, filho. Fast food. Mas quanto tempo demora para fazer uma manutenção aqui? É horas, dias. E olha lá, tô falando pouco ainda, né? Ué, deu uma mensagem muito louca aqui. E beleza, cabeamento organizado, né? Então, eu tenho um patch panel com patch cords identificados, né? Eu tenho algo extremamente organizado, tá? E o cabeamento estruturado é essencial no funcionamento de uma empresa, tá? Porque toda a comunicação de uma empresa, né, cada vez mais se envolve através da rede, através de internet, de conexões, né, tudo online, né? O sistema é online, o sistema de notas é online, a comunicação é online, você vai fazer envio de e-mail, essas coisas, é tudo, né? Então, tudo necessita. E quando as máquinas trabalhavam de forma isolada, lá em 80, que a gente viu no início desses módulos aqui, que era somente para envio de e-mail e texto, né? O cabeamento não tinha a importância, porque era um cabo para um computador específico que fazia conexão de rede, né? Os outros era tudo no papel, certo? E aí, conforme a gente vai entrando em redes WANs, redes sem fio, máquinas e pessoas, né, mais conectadas, e o cabeamento passa a ser fundamental. Se um cabo estiver mal feito ou com uma distância maior do que deve ser, com as ponteiras mal feitas, com rompimento, com uma torção, passando do lado de energia onde não pode passar, isso vai causar problemas, lentidão, perda de pacotes e variados problemas, certo? Então, na figura que a gente viu aqui, a gente tem aí a questão de um rack, né? Somente uma parte do rack organizado, né? Seguindo as regras aí do cabeamento estruturado. E aí a gente entra numa parte aqui que é a etapa de planejamento e projeto, tá? Quando a gente vai fazer um cabeamento estruturado, não é simplesmente chegar e falar, é só pegar os cabos, organizar e identificar. Não, tem que ter um planejamento, você tem que ter uma planta, um projeto do local, né? Vamos dizer aqui uma estrutura nova, né? Beleza, tem que pegar a planta daquele edifício, daquela sala, daquela casa, do local e junto com a pessoa, né, o engenheiro ali, identificar o que vai ser aqui, por onde vai passar os cabeamentos elétricos e onde eu vou passar a lógica, né, como vai ser distribuído. Então tem que ter um planejamento, tem que ter um projeto desde o início, porque um projeto e um planejamento bem feitos, bem estruturados e bem organizados, eles têm um ciclo de vida de 15 a 20
anos. Tá? Então imagine, você vai gastar no projeto e você vai ficar de 15 a 20 anos sem se preocupar tanto. Né? Não vou falar sem se preocupar, porque às vezes existem trocas de setores, etc. Mas a estrutura para você chegar com o cabo lá na sala do João, ou mudar a sala do João para onde era a sala do Pedro, colocar 20 computadores onde antes era uma cozinha, a estrutura está pronta, né? É só passar e conectar, né? E o cabeamento ele deve ser o elemento da rede com o maior ciclo, ou seja, é o que deve mais tempo durar sem troca, sem manutenção de gastos excessivos, né? O mínimo de tempo de vida esperado, né? Não é útil, de vida de um cabeamento estruturado é 10 anos. Tá? Então você tem que fazer um projeto, e o projeto também não é só questão de infraestrutura. Né? Você está fazendo um projeto de rede, qual é a tecnologia do momento? Vamos supor que eu esteja fazendo um projeto e tenha acabado de lançar o CAT6, certo? Todo mundo usa CAT5 ainda, é /100 ainda. E aí já lançou a tecnologia /1000 e o CAT6. Eu vou fazer um projeto com CAT5 ou com CAT6? É lógico que eu vou fazer um projeto pensando na tecnologia que já saiu. Porque se eu quero 10 anos, a tecnologia que está vindo agora, com certeza vai substituir a que eu estou usando, a que estou usando vai ficar obsoleta, ninguém vai mais usar e a minha estrutura já está preparada para o que vai vir. Né? Então, essa é a questão de planejar. Né? Vai gastar mais? A pessoa vai ratear? Mas você tem que mostrar para ela o seguinte: chega aqui, você está, né, fazendo aqui sua empresa, certo? Quanto tempo você quer que sua empresa dure? Ah, eu quero que a minha empresa cresça, né? 20, 30, seja referência no mercado. Então, você vai querer fazer um projeto para a empresa cresça e seja referência no mercado, ou você quer um projeto para que tudo isso aqui dure apenas 2 anos? Então, você tem que jogar real, não tem que mentir. Você tem que sempre apresentar a verdade, a situação. Ó, isso é para tanto, isso é para tanto. E aí, qual você vai escolher, né? Então, o cabeamento ele deve ser capaz de suportar as principais aplicações existentes, garantindo banda, latência, tanto para voz, dados, multimídia e o que vier pela frente, né? Stream, live e tudo aí. Quantas empresas e locais estavam preparados para live, para home office? Quantas estavam preparadas? Eu te garanto que de 100, 5 estavam preparadas. O restante se adaptou ao momento. Tá? Então isso aí é uma grande diferença, porque as empresas que estavam preparadas não gastaram exatamente nada com o que aconteceu, certo? Um ponto importante no projeto de cabeamento estruturado é o uso das normas e padrões, tá? O que nos permite aí ficar livres, né, da questão de amarras de um único fabricante, né? Ou seja, eu comprei o cabo de um fabricante tal, não quer dizer que eu preciso comprar tudo daquele fabricante, né? Então, se por causa das normas e padrões, todas têm que atender o quê? A norma e aquele padrão, todas as fabricantes. Então, eu posso ter um jogo de fabricantes. Não que eu estou dizendo que você sempre vai pegar o mais caro ou que você sempre vai pegar o mais barato, mas existem custos-benefícios no meio aí, certo? Nem sempre o mais caro é o melhor. Às vezes o melhor está mais barato que um que é intermediário está mais caro. Né? Então tem que ter esse jogo aí de projetos, né? Você tem que ir atrás, orçar, etc. E ver qual é a diferença se eu colocar uma marca ou outra marca. E também na questão de substituição, né? Hoje eu fiz um projeto, usei tal equipamento de tal fabricante e beleza, daqui 8 anos queimou, precisei trocar o fabricante. Meu Deus, lascou? Não, coloco uma outra no lugar, porque a norma e o padrão da rede, ele vai continuar seguindo aquilo ali, certo? No projeto cabeamento, é importante prever a necessidade de banda e a expectativa do crescimento, né? Ou seja, quantos usuários
vão ser esperados na rede nos próximos 10, 15 anos, né? Ou seja, eu estou criando uma rede hoje para uma empresa que tenha 50 usuários, 50 funcionários, 50 computadores, né? Uma estrutura de 50. Eu vou criar um projeto imaginando a necessidade para 50 ou vou criar um projeto imaginando a necessidade para 150? Tem que ser para frente, porque 50, a empresa do cara bombou, em um ano ele triplicou a quantidade de funcionários, a quantidade de vendas, de faturamento, de tudo. A rede dele não suporta, certo? Então você já tem que fazer algo pensando no além, né? Então, a banda, quantos megas eu vou, né, fazer um projeto? A pessoa vai te perguntar, quantos megas você acha que eu preciso? Você tem que fazer o cálculo de uso de banda, o que ele vai utilizar, etc, etc. Aqui 10 megas dá, hein? Mas daqui 2, 3 anos, 10 megas vai dar? Não. Né? Já pega além para você ter de sobra e quando precisar numa emergência, não fazer falta. Ok? Como tratar as mudanças? Deixa eu ver só se tem alguém perguntando alguma coisa aqui. Não, qualquer coisa é só chamar aí, galera. Como tratar as mudanças? Né? Então a gente deve, né, definir processos de adicionar, remover, né, alterar. Eu vou precisar mudar esse computador daqui para aquele canto. Mas por quê? Porque eu não quero mais aqui, eu quero naquele canto, certo? Rede de cabeamento, ela deve ser capaz de adaptar essas mudanças, né? E a documentação que a gente faz do projeto, né? Tudo isso deve ser pensado. Eu vou colocar numa sala, aí a pessoa vai me dizer que o ponto do computador vai ser sempre aqui, eternamente. E aí naquela sala eu só coloquei 2 pontos, né? Aqui, só. Por que eu já não fiz um projeto para colocar 2 pontos aqui, 2 pontos aqui, 2 pontos aqui? Por que não? Já vai passar, né? Daqui 5 anos o cara resolveu mudar de lugar. Já tem a estrutura lá, entendeu? O negócio já foi pensado. Então, tem que planejar essa questão de adicionar mais pontos. Não vai ser mais aqui, eu vou remanejar para outra sala. Opa, eu já tenho como mandar a estrutura para lá. É tranquilo, é só jogar os cabos. Não precisa quebrar nada, não precisa comprar mais. Comprar vai precisar, lógico, né? Mas não precisa criar uma estrutura nova, não precisa fazer obra, certo? O que mais clientes, né, quando a gente está trabalhando com isso, odeiam a palavra, né, vou falar assim, é a questão de você ter que falar assim, vai ter que quebrar aqui, passar uma tubulação para você jogar o cabeamento. Por quê? Se o cara que criou o local já tivesse pensado nessa estrutura, já estava sus, né? Seu projeto, a documentação já está sus. E a documentação e o uso de uma ferramenta de suporte para manter o desenho da rede, também conhecido as build, tá? São fundamentais. E devem ser definidos processos de adicionar, remover alguns fatores importantes que devem ser tratados no projeto atualmente, tá? Então, um primeiro fator, garantia. Como confiar na garantia do fabricante, né? Normalmente, o fabricante que você está comprando exija, né, que seja contratado, né, um instalador certificado da marca. Isso acontece muito com ar-condicionado, né? Se compra um ar-condicionado, tem que ser um instalador que tenha certificação para instalar aquela marca, senão você perde a garantia, né? E que os cabos sejam devidamente testados para dar garantia, que pode chegar a 15 anos, dependendo do fornecedor. Então, esse tipo de garantia do fornecedor leva muito em conta. Porque quando você vai fazer a compra, você vai fazer uma estrutura para 10, 15 anos. O cabo, digamos que a fabricante está te dando 2 anos de garantia no cabo. Opa, peraí. Uma está dando 2 anos e a outra te dá 10 anos. Mas a que te deu 10 anos é R$100 mais cara do que está te dando 2 anos. Poxa, 2 anos de garantia contra 10, a garantia quer dizer que o cara está garantindo que vai durar 10 anos, meu irmão. Então, vai naquele que está garantindo mais, né, mais tempo. Se tem uma certificação,
você mesmo, né, nós mesmos podemos, né, fazer o estudo e fazer a certificação, tirar a certificação para não perder essa garantia, fazer os testes de cabo, deixar tudo documentado, né, fazer a documentação e fazer esses testes, essa certificação de rede, né, para ter a garantia quando necessitar. Manutenção. A manutenção do cabeamento estruturado ela deve ser diária e qualquer processo de remanejamento tem que ser documentado. Tá? Ou seja, troquei a ala A no lugar da ala B. E a ala B foi para uma ala nova que agora se chama ala C. E na ala A tem um novo. Tudo isso tem que estar documentado. Pega a documentação já existente e coloca um adendo de documentação lá. Por quê? Precisou fazer alguma coisa, você sabe como está a estrutura atualmente, certo? E também a questão de mão de obra qualificada especializada, né? Se você é o dono da empresa, o gestor da empresa, né? Alguma coisa assim, você tem que ter pessoas qualificadas para dar a manutenção naquele local. Ou se você criou a estrutura para uma empresa e ela vai ter o setor de TI lá, tem que ter, né, especificado que a manutenção daquilo ali está a par do setor de TI da empresa. Então, ela tem que ser especializada porque a questão de responsabilidade vai ser deles, certo? Um cabo remanejado e reinstalado de forma incorreta pode gerar novos problemas de rede. Isso parece ser simples e bem inútil de se falar, mas se você remanejar um cabo e não identificar ele, olha só o problema. Eu tenho tudo identificado e aí aquele cabo que eu levei para outro lugar, eu não identifiquei ele. Ele continua lá na documentação como o local antigo. Quando der um problema, imagine o tempo que a pessoa que vai lá corrigir vai demorar para identificar que aquele cabo não é mais lá, é em outro lugar. O cara pode ter passado um cabo novo, quebrado, cortado, feito um monte de coisa, né? Então, tudo isso tem que ser bem corretinho, né? Trocou o cabo, identifica onde está o novo cabo, faz tudo no padrão. Não deixa a pressa, né, atrapalhar. Cabeamento estruturado não se faz com pressa, tem que se fazer com qualidade, ok? Novas tecnologias, deve-se avaliar o uso de novas tecnologias, como o Power over Ethernet, tá? Elas permitem o envio de energia pelo cabo Ethernet e são muito interessantes para alimentar alguns dispositivos como pontos de acesso wireless e câmeras. O que é isso aqui? É um sistema aí que novo, né? Muita gente nunca ouviu falar, eu não acho tão novo assim, que você quer levar um ponto de internet wireless, acesso para um outro lugar lá, mas você não consegue chegar com cabeamento lá, certo? E aí ele vai através da rede elétrica, tá? Então você conecta o ponto ali na tomada, né? E conecta o outro equipamento no outro ponto da tomada e ele vai conseguir fazer essa transmissão de dados através da rede elétrica. Olha só que facilidade, não precisa de cabo, né? Lógico que em algum momento tem um cabo, mas entendam que essas tecnologias elas devem ser estudadas todo o tempo, né? Quando você está trabalhando com redes, tecnologia, você tem que estar atrás de novas tecnologias o tempo inteiro. Por quê? Algo que saiu ontem pode ser que supra a necessidade do meu cliente hoje, né? E aí eu já consigo ter uma credibilidade com o cliente também. Pô, ninguém me falou isso, você está me trazendo uma novidade, né? Ganhou pontos. Aqui a questão do Power over, né? Ethernet, que é o que? Você tem o equipamento que vai aqui na energia e através dele consegue fazer uma repetição, né? Através da energia para qualquer local, né? Onde eu conecte novamente a fonte de energia para receber esse sinal, tá? Continuando a questão de como tratar as mudanças, deixa eu ver se eu estou no tempo, tô. Qual cabo eu vou usar, né? Então, é fundamental a escolha de um cabo apropriado para aquela necessidade, né? Por exemplo, existem vários tipos de cabo UTP. A gente viu que tem o CAT 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? Então, existem tecnologias do cabo UTP. Cada uma é adequada para uma situação específica,
né? Cabeamento para estação servidora, data center, telefonia, cabos de rede interno, redes externas, e por aí vai, certo? Vamos dar um exemplo aqui. Eu vou montar uma estrutura de câmeras, né? Vou dizer aqui que estou instalando câmeras agora. Eu vou passar o Cat6 para fazer uma interligação entre câmeras? Não, é um cabo mais caro e não vai trazer diferenças nenhuma, tá? Na questão de ligações e qualidade. Então, geralmente se instala o quê? O Cat5, um cabo, né, adequado também. Lógico que muita gente faz instalação de cabo coaxial, só tudo num exemplo, tá? Por que eu utilizaria um cabo mais caro e com tecnologia maior em algo que a tecnologia está estagnada naquilo ali, certo? Outro exemplo, vou fazer uma rede LAN em casa. Eu tenho, sei lá, o meu equipamento ali, tudo certinho na tecnologia. Eu vou passar um cabeamento na casa inteira utilizando cabo blindado de última categoria, cabo Cat8, lá, Cat7. Não, pô, para quê? É uma rede interna, uma rede LAN, você não precisa disso. Não precisa dessa segurança tão forte, né? Mas aí eu vou fazer um servidor. Eu vou passar um cabo Cat5, né, para ligar uma rede, um servidor com um rack de equipamentos? Jamais, né? Então, tudo tem qual é o cabo mais adequado para aquela estrutura, certo? Que a gente tem que pensar num futuro, é lógico, mas também existe a questão de adequação momentânea, tá? Condições de ambiente, né? Então a gente deve verificar muitos aspectos na questão de presença de cabos elétricos, tubulações de água, né? Interferências de sistema de rádio, interferências de, sei lá, tubulação de cobre, de ar-condicionado. Tem que ter essa condição do ambiente, né? Geralmente, quando você faz a aquisição de uma... Nossa, minha garganta tá foda. De um ponto de internet dedicado da Embratel ou de alguma empresa, eles fazem uma análise, né, de como é o ambiente onde vai ser instalado o equipamento deles. Se não tiver tudo aquilo que é um checklist, eles nem instalam, porque o ambiente não está adequado, vai trazer problemas que vão dizer que é deles, né? E não é. O equipamento vai sofrer um superaquecimento, vai passar do lado, vai passar a fibra do lado de uma tubulação, dentro de uma tubulação de água, já pensou? A fibra tem, né, a questão de ter ali a questão de interferência e tal, ela tem, mas mesmo assim, para que passar se pode ser passado do lado, certo? Então tem toda essa questão do ambiente, né? Não tem como passar um cabo sem blindagem junto com cabo elétrico. Não tem como passar cabo sem blindagem no poste junto com o cabo elétrico, jamais, né? Não tem como fazer uma ligação entre casas utilizando cabo TP em um varal, né? Não tem como fazer essas coisas, utilizar uma rede wireless num ambiente inteiro, onde ali também exista uma rede de rádio comunicação, ou seja, vai sofrer interferências de sinais, né? Vamos debater a questão de canais, interferência e frequência, certo? Então, todo o ambiente ele tem que ser analisado, logicamente, tá? E se a gente vai utilizar a rede sem fio, é importante definir os locais onde os pontos de acesso da rede sem fio vão ser instalados, né? Principalmente no projeto de cabeamento estruturado, isso tem que ser levado em conta. Por quê? Vou instalar o cabeamento até aqui, e daqui até aqui são, sei lá, 500 metros. Vai ser tudo wireless, né? Eu não quero saber de cabo. Beleza. Aonde vai ser os pontos? Os access points vão ficar aonde? Qual é a distância um de outro? Qual é a distância do fabricante que ele consegue levar o sinal com qualidade? Então, tudo tem que ser analisado, né? Aqui, beleza, vai colocar um aqui, outro a cada, sei lá,
50 metros, beleza, mas a cada 50 metros o que eu tenho de interferência? Eu tenho paredes, eu tenho energia elétrica, eu tenho, sei lá, concreto, então tudo tem que ser bem analisado para não perder dinheiro, tempo, né, e ficar algo mal feito, beleza? E com certeza, né, questão de segurança, né? Muita gente não está nem aí para o tal do local onde fica, né, os equipamentos. E aí, quando o negócio pega fogo, foi pro saco. Por quê? Porque não pensou nessa hipótese. Ah, não vai pegar fogo. Impossível pegar fogo, não tem nada que pega fogo, né? Não é bem assim, né? Então há vários casos de incêndio no Brasil com vítimas intoxicadas pela fumaça que é gerada pelos cabos de rede. Os cabos de rede são altamente tóxicos, tá? Também por isso é importante o uso de cabos apropriados, porque existem cabos de rede que possuem, né, a questão que eles não geram essa fumaça tóxica. Tá? Então, quando vai instalar em locais que tem alto risco de incêndio, alguma coisa assim, já é utilizado esses tipos de cabo. Tá? Normalmente eles são mais caros, mas traz uma segurança maior para os usuários. Em alguns países da Europa e dos Estados Unidos, é obrigatória a sua utilização nas instalações de rede, ou seja, vai ter ali uma empresa que vai ter vários pontos de rede, vai trabalhar, né? É obrigatória a utilização desse cabo, porque se pegar fogo, sei lá, um raio, alguma coisa lá que vai gerar incêndio, né? Ele não vai ocorrer o risco, pelo menos, de intoxicação pela fumaça dos cabos, ok? Tirando a questão de saídas, né, cabos elétricos mal conectados, bateria, questão de equipamento no chão, gerando eletricidade ali, pegar água. Imagine só, o rack é feito de lata ali, certo? Se você não colocar o terra no rack e ele estiver no chão direto e você vai lavar ali ou cair o pingo de água do ar-condicionado, você já está com risco de levar choque ou queimar todos os equipamentos do rack por causa de uma coisinha besta, né? Então a segurança ela é essencial, tanto para os usuários, questões de intoxicação, tanto para os equipamentos, né? Questão de temperatura, essas coisas que a gente vai falar ainda aí. Tô falando, deixa eu ver aqui se tem alguém perguntando. Não, ok, vamos lá. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Qual a localização dos usuários? Então, quando a gente desenvolve um projeto de rede, a gente precisa identificar a localização que o usuário vai ficar, né? Ou seja, eu preciso ter o projeto, né, do engenheiro lá com o projeto arquitetônico, né, sei lá se é assim que fala, que vai dizer onde vai ficar a mesa, onde vai ficar a pessoa, onde vai ser o setor. Eu preciso ter essa noção, nós precisamos, né, para que a gente consiga identificar onde vai ser feito os pontos de rede, né, para atender um layout adequado para a sala, né? Um projeto de cabeamento estruturado sem ter o projeto ali, não é projeto de cabeamento estruturado. Aí eu estou fazendo no chute, né? Construiu, agora passa a rede para mim. Aí já não é projeto. É, né, fazer algo, apagar fogo, né? Apagar incêndio. Então, um projeto de cabeamento estruturado eficiente, né? Tem que ter a necessária, tem que ter a planta, né? Ou seja, tem que ter o projeto com a questão dos móveis, dos locais, dos usuários, aonde o caboclo vai sentar, né? Onde o indivíduo ali vai sentar, onde vai ser a estação de trabalho dele. Por quê? Existem mesas de canto, de meio, existem mesas em L, existem locais que os ambientes de trabalho são no meio da sala, ou seja, não é encostado em nada, né? São baias no meio assim. Então, existem muitos layouts de sala, de estrutura, né, de rede aí, e
e precisa ter esse projeto para identificar como que você vai fazer, né? Essa etapa é conhecida como Site Survey, tá? E é nela que a gente faz um levantamento baseado na planta, da posição dos usuários móveis e máquinas, né? Para que o cabimento satisfaça todas as necessidades do projeto. Porque através dessa planta eu vou saber onde eles sentam, onde vai ficar os equipamentos, ou seja, onde vai ficar a impressora que todo mundo vai pegar as impressões, onde eu vou deixar o rack com o switch ali que atende aquele setor, onde eu vou deixar o dispositivo Wi-Fi, tudo isso vai ser identificado nessa etapa do projeto. Tá? Site Survey também é muito usado esse nome quando vai fazer questões de para ver se atende uma internet via rádio, tá? Vocês já devem ter ouvido falar, né? Você vai contratar uma internet a rádio, não sei se vocês já contrataram, a pessoa vai lá fazer um site survey, ou seja, fazer um teste de visada para ver se a sua casa enxerga a torre deles, certo? Então também tem esse nome aí. Um exemplo de layout de escritório, ok? Em que as mesas, vejam só, são dois tipos diferentes de layout no mesmo projeto. Aqui eu tenho as mesas aonde? Ó, aqui eu tenho uma porta, né? E aí aqui eu tenho as mesas no canto, né? Ou seja, podem ver que eu tenho uma disposição. Isso aqui é praticamente o nosso laboratório ali, né? Imagine, ó, os cantos e aí a mesa principal aqui no meio. Ou seja, não está perto só da parede de trás, né? E aqui eu tenho outro layout, ó, com as mesas viradas, meio que no meio da sala, né, com apenas algumas que tem um encontro na parede, ó. Essas aqui até encosta, mas essa aqui já não, certo? Então, como que eu vou fazer um projeto para chegar à rede nesses locais aqui? Vou fazer uma estrutura que vem de cima, uma tubulação, e depois eu espalho. Vou fazer uma estrutura que vem pelo piso, e aí aqui faz os pontos internos, ou vem a estrutura e anexa na mesa. Como vai ser a estrutura? Como que eu vou planejar para atender esse tipo de planta aqui, né? Então, por onde que chega o nosso próximo aqui, que é por onde os cabos vão passar, né? Então, é muito importante dimensionar canaleta, esteira para os cabos, armários de cabos, né? Os shafts, né? Quando a gente está falando de prédios que tem mais de um andar, a gente tem que pensar no shaft, por onde vai passar o cabeamento para outros andares, caixas de passagem, o espaço que esses componentes vão ocupar, né, questionar o espaço no shaft para o lançamento dos cabos de um andar ao outro, ou seja, não pode ser também muito estreito, porque às vezes eu posso colocar um equipamento ali de ligação, certo? Aspectos fundamentais na estrutura de uma rede. Tá? Então, há casos de edifícios antigos, né, que o shaft foi adaptado para o sistema telefônico, porque antigamente os shafts eram feitos para apenas os sistemas de telefonia. Se vocês já moraram, ou conhecem alguém, ou conhecem algum prédio antigo, vocês vão ver que quando vocês vão subindo, às vezes eles nem têm elevador. Quando vocês vão subindo, entre as escadas tem um armáriozinho ali. Se você abrir aquilo ali, meu irmão, tá empurrado de cabo, de TV a cabo, telefone, energia, é um punhado de cabo, porque quando os caras não tinham essas coisas, quando criaram, quando construíram, né? E aí com o tempo foi só passando. Deus o livre, eu trabalhei um tempo com empresa de TV e a gente foi fazer instalação, só um caso aqui, né? A gente foi fazer uma instalação num prédio antigo e, moço, a gente ficou um dia para passar um cabo. Passou a guia, aí jogou vaselina líquida, detergente, tudo que vocês imaginarem para tentar puxar um cabo coaxial de TV, tá? Aquele branquinho. E o negócio foi triste, cara. Foi triste. Então, esses prédios antigos é muito complicado adicionar cabos. Geralmente, em alguns casos, você nem consegue utilizar mais aquela passagem. E aí tem que fazer o quê? Tem que fazer uma passagem externa, passar por tubulação externa, fazer furo, passar por fora, utilizando
né, tubulação, eletrocalha, então tem que fazer uma adaptação, né? E aí, ou reconstruir esse shaft que vai gerar o quê? Custo, obra, né? Porque vai quebrar, vai aumentar, vai passar novos, né, cortes aí, e aí vai aumentar o custo para a pessoa, né? Mas aí já também não é problema, porque você já pegou um projeto feito, né? E já também é questão de estrutura. O que eu falo é isso aqui, né? Muitos prédios antigos possuem essas questões aqui. Alguns, às vezes, é só um quadradinho assim, ó, bem pequeno aqui, ó. Não sei se vocês estão vendo meu mouse aí, né? Deixa eu ver se vocês estão vendo meu mouse. Então, bem pequeno assim, e aí você abre aqui tem um monte de cabo passando. Não tem nem como mais passar cabo, né? De tanto cabo que os caras passaram ali já. E podem, por exemplo, ser necessárias a utilização de enlaces de fibra ótica e alocação de equipamentos, né, suítes na distribuição de andar, né, que é o mais adequado. Você vai fazer um projeto de uma estrutura nova, você já pensa em cada andar você colocar um rackzinho com suíte e a ligação por fibra ótica, um cabo só, e dali você faz a rede para o andar, entendeu? Para o próximo andar, liga mais uma fibra e a rede para aquele andar. Não vai ficar mandando cabo, não dá certo, ok? Experiência própria, não dá certo. É mais barato, mais fácil de pensar, mas não dá certo, ok? E eu vou parar por aqui, ok? Então, esse é um tema que ele é bacana, eu vou me empolgando aqui e aí eu tenho que ir pensando para não ficar um assunto cortado no tempo, tá? Então, o cabeamento estruturado, vocês podem ver que ele tem muitas coisas a se falar, mas elas ligam em uma coisa só, que é o quê? A qualidade que você monta uma rede. Mas vocês viram, né? Só comentei que existem muitas situações que fazem parte. Canaleta, por onde vai ser passado, que tipo de cabo vai utilizar, quais equipamentos, né? Tem todo um conjunto para ficar uma rede de qualidade, né? Então a gente vai continuar falando sobre isso na próxima aula, na questão aí de como deve ser feita, né? Se vocês tiverem exemplos ou dúvidas de questões de cabeamento ou de estruturas aí de vocês, do trabalho de vocês ou de projetos que vocês querem fazer, podem trazer para a gente discutir, né? E aí a gente vai continuar nessa questão de cabeamento estruturado e vocês vão ver que no final vocês vão olhar para uma rede de onde vocês trabalham e vão falar assim: Jesus, eu preciso refazer isso aqui, ou isso aqui está errado, eu preciso melhorar, dá para melhorar, e por aí vai. Beleza? Vamos ver aqui. Dúvidas, Camargo, você que está ouvindo aí, dúvidas? Acredito que não. Então é isso aí, tá? Até a próxima aula e nos vemos aí na próxima semana. Fechou? Valeu, gente. Até mais.